Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Realmente, aquilo que o Guilherme acabou de falar, eu sempre digo, eu faço parte da igreja generosa, que ama servir pessoas, amém? Jesus era generoso, isso está no caráter do Pai e isso precisa estar no nosso caráter. Glória a Deus! Mas antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero convidar para você juntamente comigo a fazer uma oração, a colocar o teu coração na presença do Pai. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de mais uma vez poder estar reunido como igreja, como corpo de Cristo, onde nós estamos aqui para sermos fortalecidos, edificados pela Tua palavra, Senhor. E cremos e sabemos que nesse momento, Senhor, estamos recebendo mais da Tua graça, mais do Teu mover, do Teu Santo Espírito, do Teu poder, da manifestação da Tua glória sobre nós. Cremos nisso, acreditamos nisso. Por isso também desde já te pedimos, Senhor, nos dá entendimento. Abre o nosso entendimento, nos dá discernimento. Que aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, Senhor, adentre os nossos corações e que o Espírito Santo de Deus consiga testificar ao nosso espírito, porque nós estamos abertos, porque nós estamos dando legalidade para que Ele faça essa obra. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Amém? O tema da mensagem dessa noite, olha gente, eu vou falar para vocês. É algo assim que Deus tem falado forte, muito forte, não só um dia, nem dois, mas semanas já. E a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo e a gente vai juntando as coisas, né? E o tema da mensagem dessa noite é: como você se vê? Quem sabe você vai dizer, mas que tema nada a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E você vai compreender no desenrolar da ministração dessa palavra. A forma como vemos revela a forma que pensamos. A forma como você vê vai revelar a forma como você vai pensar. Amém? A forma como vemos também está relacionada ao que ouvimos. Isso está tudo interligado. Tudo está relacionado. E quando vemos algo à nossa frente, automaticamente, isso vem sobre nós uma imagem captada pelos receptores do nosso cérebro e que transformam isso em pensamentos e muitas vezes opiniões. Exemplo disso. Alguém vem e te conta uma coisa. Na sua mente você já imaginou. Você já desenhou, você já fez todo o esquema. Nós temos várias pessoas aqui. Cada uma pensa de um jeito. E eu vou dizer para você, isso aí é um fato, né? Então, vamos falar. Se eu te falar de alguma coisa aqui, cada um vai pensar de um jeito e vai ter uma opinião. Vai ser criado um pensamento. Vai ser criado um pensamento. E todo esse pensamento e essa opinião, ela vai estar relacionada àquilo que nós estamos falando, àquilo que nós estamos vendo. E isso é tão simples, gente, porque eu mesmo declaro isso. Tem vezes que eu digo, Senhor, eu não quero pecar, porque às vezes a gente vê coisa que a gente acaba tendo um pensamento que não é legal. Vamos falar. Alguém vem e te deu uma fechada
Ah, pastor, tem uma dificuldade com isso. Alguém vem te dar uma fechada de carro, né? Vai lá e passa fininho assim, corta a tua frente assim, que tu tem que dar aquela brecada. O que tu viu? O que tu pensou? O que tu imaginou? Gente, isso aí não tem. Não sei se você tem essa paciência, mas eu ainda tenho que me converter nessa área. Eu ainda preciso me converter nessa área, gente. Se é mulher, eu digo, mas tinha que ser mulher. E eu sou mulher. Que maldade. Ó, tá vendo? A outra também disse, ó, faça a mesma coisa. É isso que eu quero dizer para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero falar. Mas nem sempre o que os nossos olhos estão vendo corresponde à visão que Deus tem para as nossas vidas. Aham. É aí que nós queremos chegar. Amém? A pergunta é, você já se fez essa pergunta? Qual é a visão de Deus para a minha vida? Qual é a visão de Deus? Qual é a visão que Deus tem para a minha vida? E se eu disser que Deus, o Pai, tem um propósito na sua vida? Você consegue ver isso? Nós precisamos ver. Porque a forma como você vê diz respeito para onde você vai ou onde você chegará. Isso é uma coisa muito séria. Um exemplo disso, se você tem uma visão que você não consegue, me desculpa, mas você não vai conseguir. Você mesmo colocou o limite. Você mesmo colocou o limite. Para viver a graça, queridos, o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, a nossa visão, ela precisa ser restaurada. Por quê? Porque ao longo de anos, a religiosidade, o sistema, implantou algo nas nossas mentes e nos nossos corações, que aos olhos humanos, olhando a graça, a gente diz, isso é impossível. Não é tão simples assim. E eu tenho que fazer por esforço próprio ou por mérito. Eu tenho que alcançar, eu preciso conquistar. E eu quero dizer para você, muitos de nós, em várias áreas da nossa vida, ainda precisamos que haja restauração da nossa visão. Porque assim como você vê, assim você é. É o que diz a palavra lá em Provérbios, o capítulo 23, o versículo 7, a parte A, que diz assim, porque como imagina em sua alma, sua mente, seu intelecto, assim ele é. Até ali, essa parte eu quero ler, a parte A. Porque como imagina em sua alma, como você se vê na sua mente, como você pensa, assim é o que vai acontecer. E como é que você tem se visto? Um derrotado, um vencedor? Como é que você tem se visto? Uma pessoa incapaz, uma pessoa, quem sabe, inútil? Como é que você tem se visto? Muitas vezes nós não conseguimos viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas, não porque Deus é incapaz de colocar esse propósito e efetuar esse propósito, fazer ele acontecer na nossa vida. É porque eu e você ainda não conseguimos ver. Não conseguimos enxergar, ainda nós estamos embaçados, ainda estamos limitados.
Ainda imaginamos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós somos o patinho feio, que nós não temos sorte, que nós... Você está conseguindo me entender? Que nós somos os perdedores, que nada dá certo na nossa vida. Porque parece que eu nasci para sofrer. Alguém já ouviu essa frase? Gente, tem muita gente que fala isso. Parece que eu nasci para sofrer. Nada dá certo na minha vida. E eu quero dizer para você, essa não é a visão do Pai para a tua vida. Porque o Pai tem um propósito de coisas boas para a tua vida. Porque se não fosse o propósito de Deus de coisas boas, Ele não teria dado o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Para pagar aquele preço de sangue, preço de morte, derramamento de sangue da sua própria vida, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: ei, eu sou livre, eu sou um vencedor, eu sou liberto, eu sou perdoado, eu sou amado por esse Deus. Ele tem planos de bênção sobre a minha vida. Ao longo de anos, isso foi implantado muitas vezes na nossa mente, que Deus era um Deus que castigava, que Deus era um Deus que só te abençoava se você fizesse isso. Queridos, isso é algo assim que nós precisamos ter esse entendimento. Para viver a graça, o favor de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos que a nossa visão seja restaurada, seja direcionada à direção certa, à visão dele em mim, a visão dele na sua vida. Quando você entende a visão do Pai sobre a tua vida, quando você consegue entrar nessa visão, a visão do reino, você vive o melhor. Por isso que é falado tanto em renovação da mente. Por que que se fala tanto em cima dessa plataforma, renovar a mente, renovar a mente, renovar a mente? Porque nós precisamos diariamente renovar a mente. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que eu falo em alma, eu estou falando em mente. Assim como a tua alma imagina, assim é. Então, quanto mais eu buscar da palavra, da mensagem de Cristo, a mensagem da nova aliança, quanto mais eu compreender, queridos, quando a gente fala de alma, a gente está falando de um conjunto, não é só pensamento, são emoções também. A alma, a nossa caixa preta, ela está envolvida com emoções, com pensamentos. E eu digo para você, a tua maior guerra não acontece aqui fora, a tua maior guerra acontece aqui dentro, dentro da tua cabeça, na tua mente. Por isso que é tão importante pensar, vamos falar assim, um pensamento saudável. Ter um pensamento saudável. O que é um pensamento saudável, gente? Ter um pensamento direcionado na visão do Pai. Amém? Porque quando a gente só pensa negativo, se você é uma pessoa que só pensa negativo, infelizmente a tua mente está doente. A tua mentalidade tem que ser mudada, tem que ser transformada. Porque Jesus, ele morreu e ele concluiu a obra, não para que eu e você continuássemos dizendo, porque eu não consigo, porque eu sou derrotado, porque eu sou patinho feio, porque nada dá certo comigo. Não. Ele pagou o preço, ele venceu todas as coisas, e tudo isso foi colocado de graça. É o favor de Deus na minha vida e na tua vida. Tu não precisa fazer nada, é de graça. Por isso se chama graça. Sabe o que é de graça? Como dizem, de grátis.
Gente, é algo tão interessante, porque Deus, o Pai, Ele sabe que tudo está ligado, tudo está relacionado com a forma que você pensa. Eu vou dizer para você, em outras palavras, você precisa fortalecer os músculos do teu cérebro, os músculos da tua mente. Não ser um fracote anêmico. Você tem que exercitar. Porque assim, quando as lutas vierem, quando as dificuldades estão sendo instaladas, quando as circunstâncias estão sendo levantadas, quando as coisas vão acontecendo, a tua mente, ela está renovada e ela está preparada para passar aquilo ali e vencer aquilo ali. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo tem uma conexão um com o outro. Os 5 sentidos estão ligados à mente e à alma. Visão, audição, paladar, cheiro e tato. São os 5 sentidos. A palavra de Deus diz que se nós ouvirmos a palavra, a mensagem de Cristo, a nossa fé ela é acrescentada. Se eu tenho mais fé, com certeza a minha mente ela vai pensar diferente. Querido, tudo está na nossa mentalidade. Enquanto não houver uma renovação da nossa mente, uma restauração na visão, um ouvido seletivo, por que eu falo isso? Quantas vozes têm falado diariamente na nossa mente e nos nossos ouvidos? É o diabo falando, é a nossa carne falando, é pessoas que não conhecem Jesus falando. Isso tudo, existe uma grande guerra. É o Espírito Santo falando. Irmão, nós precisamos ter um ouvido seletivo. Porque se o nosso ouvido não for seletivo, qualquer palavra que vier, a gente vai receber. Nós precisamos ouvir a mensagem da graça, a mensagem da nova aliança, a mensagem que fala a respeito de Cristo, porque somente conhecendo Cristo nós vamos entender quem nós somos nele e como Deus, o Pai, nos vê nele. E eu vou falar uma coisa para você. Querido, será muito difícil, eu e você, nós vivermos o propósito do Pai, se não houver uma renovação na nossa mente, se a gente não ter a visão dele, a visão de reino, e se a gente não ter um ouvido seletivo. Vai ser muito difícil. Nós precisamos disso. E eu quero trazer um exemplo de uma história muito conhecida, mas que hoje de manhã, quando eu fui ler, o Espírito Santo ele me trouxe de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda. O exemplo disso é a história de Saulo. Amém. Saulo era um religioso, muito religioso, né? Que na sua visão, a visão de Saulo, ele estava fazendo o certo. A visão dele, na visão dele, o que ele estava fazendo era correto. O intuito de Saulo sempre foi defender
Deus. Como se Deus precisasse ser defendido, gente. Imagina essa ideia. Saulo, agora ele se arma, não, vou perseguir os cristãos, né? E por que ele perseguiu os cristãos? Porque os cristãos, eles anunciavam as boas novas, eles declaravam que Cristo era o Filho de Deus. E na ideia de Saulo, isso era uma baita de uma blasfêmia, que ia contra o próprio Pai, o próprio Deus. Não era o Pai, Deus. Amém? Então ele se levanta e diz a história que está lá em Atos capítulo 9. Se você quer acompanhar depois, lê na sua casa. Diz que ele se levanta e ele vai para o caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ele já tinha um plano orquestrado. Eu vou chegar lá e eu vou pegar um número tal de cristão para defender Deus. Eu estou fazendo o que é certo. Quantos de nós, muitas vezes, irmão, por não estar na visão de Deus, achamos que estamos fazendo certo? Quantos de nós? Quantos de nós, no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, a gente também não foi, não, eu vou fazer o que está errado. Na nossa visão, a gente estava fazendo o certo. Amém? Mas não estava na visão de Deus. Nós temos que entender que Deus é um Deus que faz coisas novas todos os dias. E muitas vezes para nós, isso fica meio limitado. Poxa, mas ontem Deus queria assim, agora Deus mudou de ideia, será? Não, é que as coisas novas estão acontecendo. Amém? As coisas novas estão acontecendo, gente. Quem é que imaginava que a gente ia ter culto online? Há uns anos atrás, nem pensar isso na cabeça passar. Só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitos que pausearam a pandemia. Mas Deus ainda usou a pandemia. Ah, tá, capeta, tu quer fechar as igrejas? Ah, tá, capeta, tu queres arrebentar com o meu trabalho, com a minha obra? Só quero dizer para você, a obra de Deus ninguém consegue parar. O que Deus fez? Deus ainda usou em favor. Vamos pegar essa pandemia aí, e eu agora vou expandir muito mais rápido a minha palavra. Então estamos online. Quem é que ia imaginar isso? Gente, Deus é um Deus perfeito. E Deus é um Deus que conhece o interior da pessoa. Você acha que Deus não conhecia Saulo no seu interior? Sim. Ele estava fazendo o errado, mas porque ele aprendeu errado. Porque ele não entendeu o que Cristo veio fazer. Ele não entendeu que o novo chegou. Então ele estava perseguindo os cristãos. E diz a palavra que aconteceu um fato aí, né? Que Saulo teve um encontro com a graça. Saulo teve um encontro com Jesus. Só que antes de ele ter esse encontro com Jesus, eu quero só ler ali Atos 9:1, que diz assim, ó: enquanto isto, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: quem sabe o que ele estava fazendo, a visão dele estava errada e a motivação dele estava errada. A perseguição que ele tinha
era por uma justiça própria. Eu vou matar. Em nenhum momento ele foi orar e foi perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? Eu estou escutando tanta gente falar desse tal de Jesus. Quem é esse Jesus? Realmente ele é teu filho? A palavra de Deus, quando começa Atos 9, em nenhum momento diz que Saulo parou e foi pedir direção da visão do próprio Deus. Ele tomou a sua própria visão e seguiu a sua própria visão. Assim como ele via as coisas, por isso que eu digo, assim como você vê, é o que você vai fazer, é como você vai pensar, é como você vai agir. Ele quis botar o senso próprio de justiça. Eu vou fazer. A sua própria motivação. Eu vou fazer, eu vou matar. E diz a palavra que chega num certo ponto aonde ele vê uma luz nesse caminho para Damasco e ele teve um encontro com a graça. Aí conta que ele caiu do cavalo e que ele ficou meio atordoado. Os que estavam com ele ouviram a voz, né? Mas é interessante porque naquele momento ele acaba perdendo a visão, ele fica sem enxergar. Certo? Só que antes, quando ele enxergava, ele já estava cego. Ele não estava vendo a visão do próprio Deus. Ele não estava conseguindo ver o que Deus queria. Então, tudo está relacionado como a gente vê, gente. Tudo está relacionado como você vê. A visão diz tudo. Paulo, ele enxergava, mas não enxergava na visão de Deus. Precisamos enxergar, ter a nossa visão restaurada na visão do Pai. É isso que eu quero que você peça nessa noite. Senhor, eu quero ver como tu vê. Porque se você conseguir ver como Deus vê, você vai ver como Ele te vê. Você vai conseguir enxergar como Deus te vê. Amém? Então diz a palavra que Saulo teve um encontro com a graça, né? Jesus. E quando temos um encontro com a graça, nossa visão muda. Ele estava enxergando e ele estava cego, gente. Agora ele fica cego e ele começa a enxergar Jesus. Ele tem um encontro com a graça. E automaticamente, quando a gente tem um encontro com a graça, a nossa mente muda. A nossa mentalidade muda. O nosso coração muda. Amém? Saulo, ao ver a luz, e ao escutar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí vem a pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Sou Jesus. Sou Jesus, aquele que tu me persegues. Sou a graça, sou a paz, sou a obra completa. Sou o consumado, sou o alfa e o ômega. Eu sou o favor do Pai. É isso que Jesus declarou para ele naquele momento. Tudo isso ele conseguiu ver naquele instante. Naquela luz. Na resposta do próprio Jesus. Eu sou a graça. Eu sou a obra completa. Eu sou o consumado. Eu sou o alfa e o ômega. Tem muita gente que está se preocupando com a sua vida. Eu quero dizer para você, coloque Deus no começo. E Ele vai cuidar de todas as coisas até o final. Porque Ele é o começo e Ele é o fim. Ele era o favor. Ele estava declarando, eu sou o favor do Pai. Querido, quando as pessoas, elas começam a perseguir isso aqui, a graça, o favor de Deus,
isso que nós estamos pregando, deixa eu falar para você. Eles não aceitam isso aqui. Essa verdade. E quando as pessoas elas não aceitam essa verdade, o novo não acontece. O novo só pode acontecer, só vai haver mudança quando eu recebo isso, quando eu aceito isso. Essa revelação de Jesus mostrou a Saulo que para ele viver o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, ele precisava restaurar a visão, mudar a forma de ver e pensar. Ele precisava mudar a mentalidade. O cara era um cara focado? Era. Quantos anos ele perseguiu o cristão? Deus usou esse fator dele. Perseverança. Persistência. Querido, o problema não é tu ser teimoso. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. O problema é que se a teimosia for para a direção errada. Se a tua teimosia é para a coisa certa, irmão, glória a Deus. Se tu é aquela pessoa tinhosa, que diz, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou conseguir, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou conseguir, mas for na direção certa, irmão, tudo certo. Deus, ele usou tudo aquilo que Saulo anos usou para o lado errado, agora Deus usa para o lado, vai transformar ele para Paulo. Ele foi um dos maiores apóstolos. Se você olhar o Novo Testamento, gente, a grande maioria das cartas é escrita por Paulo. Não vamos endeusar Paulo, gente, por favor. Nós temos que ter esse cuidado. Paulo, ele foi o apóstolo, tanto dos judeus quanto dos gentios, é o que diz a palavra. Ele foi levado a pregar e a falar dessa graça, a revelar esse Jesus pelo qual ele teve um encontro. Mas a obra toda quem faz é Cristo. Ele ali é só um instrumento, assim como eu e você somos só um instrumento. Amém? Queridos, por isso nós precisamos mais e mais estar conectados à palavra de Cristo. Eu e você nós precisamos, para que a nossa mente seja renovada diariamente. Todo dia eu ouvindo palavra, todo dia trazendo um devocional para mim, eu me alimentando disso, eu estou sendo edificada, eu estou sendo fortalecida. E não, quem sabe, para aquele dia, mas quem sabe, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, quando o dia mal chegar, quando o problema chegar, quando a circunstância má chegar, eu vou estar preparada para aquilo. Para que você se veja como Deus te vê, nós precisamos que haja essa renovação diária da nossa mente. Por quê? Para que eu e você não venhamos ser aqueles que invalidem o sacrifício de Cristo. Isso é sério? Se eu consigo compreender quem é Cristo, o que Cristo me fez nele, como o Pai me vê nele agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você vai pensar diferente. Você vai pensar diferente. A tua mentalidade vai ser outra. Então não invalide o sacrifício de Cristo por você. Ele não só mudou a tua condição, escute bem, de perdido para salvo, mas ele mudou o seu nome. Hoje você é filho. Hoje você é filho. Você tem uma posição de filho. Assim como Saulo, seu nome foi mudado para Paulo, entenda que você não é o que você vê,
é o que você acha que é. Olha só. Irmão, entenda. A gente, ser humano, vê o quê? Eu sou um falho, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. E pode alguém dizer assim, ó, você está perdoado completamente, 100%, Deus te ama. Se você morrer agora, bater as botas, você vai para o céu direto, porque você é filho. Você tem a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna. Quando eu aceito Jesus, a vida eterna já está em mim. Quando a gente fala isso, qual é o primeiro pensamento que vem quando a gente não tem uma mente renovada? Tá, mas calma ali, não é assim. Porque eu sou falho. Porque eu ainda peco. Sim, irmão, você peca, eu também peco. Só que não é mais por nós. Tudo é por Cristo. Não é mais como eu me vejo, mas como Deus me vê nele. É simples. Quando aceitamos Jesus, nosso nome foi mudado. Nossa sorte foi mudada. Nossa condição foi mudada. Nossa natureza foi mudada. Acontece que eu preciso crer nisso. A palavra diz que Saulo ficou cego 3 dias, sem comer e sem beber. E eu quero dizer para você, toda vez que a Bíblia, ela menciona dias, nomes, tipo números, né? 3 dias aqui foi mencionado. Que nem aqui o número 3. Cada vez que é mencionado números, nomes, tem um significado. Gente, em outras palavras, Saulo teve que morrer. 3 dias simboliza morte à ressurreição. Jesus, ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Lembrando que tudo que está na palavra direciona, aponta para Cristo. Tudo. Desde Gênesis a Apocalipse. Tudo direcionado e apontado para Cristo. Aqui diz que ele ficou 3 dias cego, sem comer e beber. Aí as pessoas muitas vezes, ele entrou em jejum, ele estava em jejum, né? É usado bastante esse versículo. Mas eu quero explicar para vocês qual é a revelação disso aqui. Saulo teve que morrer. No que ele teve que morrer? Mentalidade, ideologias, doutrinas, ideias próprias, formas de pensar. Amém? Toda vez que a pessoa morre, o que a gente faz com a pessoa que morreu? A gente enterra. Ela come e bebe? Não. Você consegue ligar isso? 3 dias aqui que ele ficou cego, sem comer e sem beber, está revelando algo que Deus quer mostrar para mim e para você. Por que Saulo conseguiu enxergar a graça? Por que Saulo conseguiu viver a graça? Por que Saulo se tornou o maior apóstolo da graça? O maior apóstolo que anunciou Cristo? Porque ele teve que morrer em todo aquele sistema que ele viveu, até aquele momento que ele caiu do cavalo. Até aquele momento que ele teve um encontro com a graça. Ele ficou cego. Amém? Saulo teve que morrer para ressuscitar agora como uma nova pessoa, com uma mentalidade de Cristo. Ele começou a ver da forma como Cristo mostrou para ele. Aí você vai dizer, eu tenho que ter um encontro com Cristo. Irmão, é só você abrir a Bíblia e começar a ler
o Novo Testamento, a nova aliança, e você vai ter um encontro com Cristo. E Cristo vai se revelar a você. E Cristo vai se mostrar para você. Amém? Para viver o verdadeiro propósito do Pai nele, ele teve que morrer e ressuscitar. Nós estamos falando de mentalidade. E aí, quem vos fala é uma pessoa que fez teologia 3 anos, foi pastora de um sistema 10 anos. 10 anos. E pregava uma graça misturada com lei. Não uma graça pura. E aí quando tu tem um encontro com a graça, tu tem que tomar uma decisão. Ou tu mata aquilo, deixa morrer aquilo e enterra aquilo ali. Por isso tem muita gente, ainda hoje, andando com o morto, para lá e para cá. Tem que enterrar. Ah, mas eu aprendi assim. Não, enterra, querido. O próprio Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como colocar o novo de Deus na minha vida e na tua vida se eu ainda não enterrei o velho, se eu ainda não me desfiz daquilo que eu aprendi lá atrás e que não valeu de nada e não mudou nada a minha vida. Porque quando você mata, quando você morre aquilo, quando você deixa aquilo ser enterrado, eu vou dizer para você, e quando você começa a viver a tua nova natureza, quando você consegue ter a mentalidade de Cristo, quando a tua visão é restaurada, assim como foi restaurada a visão de Saulo, né? Ele não ficou cego. Ele estava 3 dias cego. Mas para ele viver esse propósito, ele teve que passar esses 3 dias. Nenhum momento do capítulo 9 de Atos fala qual foi o pensamento de Paulo. Mas eu acredito que passou um turbilhão na cabeça de Paulo. Só que o que falava mais alto e o que ardia mais forte no seu coração era a graça. Aquilo trouxe paz nele. Enquanto que a religiosidade, aquilo que ele vivia outrora, era pesado, era difícil de se cumprir. E aquilo trouxe paz no coração dele. Por isso que essa palavra, ela faz essa menção de 3 dias. Deixa isso guardado no teu coração. Precisa morrer para ressuscitar. Só que morrer é morrer mesmo, morrer. Aquele pensamento antigo tem que morrer. Aquela ideia construída há anos atrás na tua vida tem que morrer. Estava mesmo conversando essa semana com uma irmã. Disse, meu Deus, a gente tinha tanta ideia distorcida. Acreditava em maldição, isso, aquilo, aquele outro. Botava Jesus pequenininho assim, ó. Ah, Jesus é poderoso, mas a gente limitava ele desse tamanho assim. E aí quando você consegue entender a graça na dimensão da obra concluída, da obra consumada, da obra completa que Cristo fez naquela cruz, a nossa visão é restaurada de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que, gente, a gente tem paz aqui dentro. A gente vive em paz. E isso é maravilhoso. Daí é interessante, ele ficou 3 dias cego. E aí, aconteceu o seguinte, Deus mostrou tanto para Saulo, quanto para um homem chamado Ananias. Vai em tal lugar,
vai ter o Saulo lá. Amém? Vai lá que tu vai encontrar ele. E aqui também existe uma revelação sobre a visão dada a Ananias, discípulo do Senhor, que deveria ir até Saulo. Primeira coisa, ele se horrorizou. Amém? Ele se horrorizou, ele disse: Senhor, tu está me mandando ir lá no Saulo? Aquele que persegue os cristãos? Primeira coisa que aconteceu, ele teve uma reação. A reação imediata estava baseada naquilo que ele ouvia a respeito de Saulo. Que Saulo era um exterminador de cristãos. É aquela ideia, como você vê, é como você vai viver. Como você vê, é como você vai reagir. Como você vê, é a forma como você vai viver. Então assim, quando Deus manda a Ananias, escuta, tu vai a tal lugar, na rua tal, entra a tal lugar, e vai estar o cara lá chamado Saulo. E ele está cego, tu tem que ir lá orar por ele para que ele recupere a visão. Senhor? Eu ir lá? Mas ele é o exterminador de cristãos. Era a forma como ele via. Só que ele só via o por fora. E Deus já estava vendo Saulo muito tempo por dentro. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender com a graça. A graça faz isso, a gente não olha mais pela roupa, ou pela profissão, ou por aquilo que a pessoa faz, ou por aquilo que ela não faz, ou por aquelas coisas cabeludas que ela faz. Não. A gente já olha aquela pessoa com uma visão como Cristo olha aquela pessoa. Então a reação de Ananias, primeira revelação aqui, foi uma visão humana limitada. E eu quero dizer para você, Deus não vê como o homem vê. Então, ei, não te preocupe o que as pessoas falam ao teu respeito. Se preocupe sim e tenha esse entendimento como Deus te vê. Não te preocupe com as pessoas estão falando, o que elas acham de ti. Segunda coisa. Aqui diz a palavra que foi Deus que enviou Ananias a Saulo, após Saulo ter conhecido Jesus. Quando recebemos a Cristo e morremos para o velho, o novo é colocado em nós, a nova natureza. Amém? Você recebe a nova natureza. A natureza de Deus em nós. E Deus, Ele envia o Espírito Santo. Ananias ali está representando quem? O Espírito Santo. Então Deus, Ele envia o Espírito Santo. Agora você tem a natureza de Cristo e o Espírito Santo de Deus em você. Quer coisa mais maravilhosa que essa? E quantos têm a nova natureza, porque já aceitaram Jesus? Quando a gente aceita Jesus, já nos é colocada essa nova natureza. Mas tem muitos que não sabem que essa nova natureza está ali. Porque não creem dessa forma. Quantos já aceitaram Jesus, têm a nova natureza, têm o Espírito Santo de Deus, mas ainda acham que não são nada, que não tem valor? Eu quero dizer para você, você tem valor. O maior dos Espíritos habita dentro de você. Outra coisa, Atos 9, nós estamos finalizando. O versículo 17 e 18 diz o seguinte: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus,
que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou e foi batizado. Uma coisa que muitas vezes as pessoas, são dois fatos aqui. Primeiro, você tem que ser batizado para depois você ser cheio do Espírito Santo. Irmão, cuidado. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheia do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, meus malucos. Gente, você já é cheio do Espírito Santo. Você precisa crer nisso? Uma oração. Ananias põe a mão em cima de Saulo, impôs as mãos, orou sobre Saulo, falou essas palavras que eu acabei de ler, e disse: seja cheio do Espírito Santo. Irmão, você não precisa fazer nada, nem se descabelar, nem fazer isso, nem fazer extrapolia nenhum, porque eu tenho que ser cheia do Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. E aí, a religião, porque isso não é de Deus, isso é a religião. Se eu viro carambota, se eu falo, se eu estou cheio do Espírito Santo. Mentira! Isso é uma manifestação. Você não precisa fazer nada para você estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pega só um pedacinho assim da tua vida. Quando ele adentra em você, ele enche você. Ele ocupa todo lugar. São coisas que a gente precisa desmistificar. A gente vê que a religião mistificou muita coisa. Padronizou muita coisa. Quem fala em língua está cheio de espírito. Irmão, é manifestação. Agora, quer ver uma manifestação melhor? É segurar a língua. Não falar dos outros, não falar fofoca, não fazer mentira, não fazer falcatrua. Isso aí, ó, pode ter certeza, é domínio próprio do Espírito Santo te dá. O que adianta falar em línguas, fazer rodinha, virar piroleta e sair falando de Deus todo mundo? Da onde que isso vem do Espírito Santo? Isso não vem do Espírito Santo, gente. Deus não é um Deus de confusão. Amém? Para que volte a enxergar, muitos ainda precisam voltar a enxergar da forma da visão do Pai. Como o Pai te vê. Muitos têm uma visão distorcida. Muitos ainda estão carregando o morto, sendo que já são filhos e têm uma nova natureza. Escute bem o que eu vou falar para você. Mas ainda insistem em carregar o velho. Irmão, isso aqui é tão sério que eu vou falar. O velho é a velha aliança. É dar poder à velha natureza. Eu dou poder. Como você se vê, assim você é. Por que Paulo foi um dos maiores apóstolos? Por quê? É uma pergunta, né? Porque ele não vivia com base no que ele aprendeu antes da graça. Ele entendeu a graça, recebeu e viveu essa graça. Ele recebeu e creu no que Jesus falou. Ele viveu o novo, ele viveu na nova aliança. Ele creu e aplicou em sua vida tudo o que o favor de Deus fez por ele. Gente, se você não enterrar o velho, você não vai conseguir ter algo novo na tua vida. Não carregue o morto. Amém? E para finalizar, Isaías 61:10.
Eu quero alguém aqui, rápido, rasteiro. Alguém aqui de voluntário. Vai, Guilherme, vem para cá. Fica aqui do meu lado. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Pois Ele me vestiu com vestes de salvação. E sobre mim pôs um manto da justiça. Tenta ver. Estão conseguindo visualizar isso aqui? Ele vestiu com as vestes da salvação e ele colocou um manto, o manto de justiça. Qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote. Qual noiva que se enfeita com joias. Nenhum momento diz a palavra que Jesus vai tirar essa roupa e vai tirar essa capa. Diz que Ele coloca essa roupa. Ele vestiu com vestes de salvação a minha vida e a tua vida. Além de nós sermos vestidos com vestes de salvação, querido, o que Deus te dá, Deus não arranca de vez. Ele não vem e tira de você. Ainda Ele coloca uma capa. Sabe aquelas capas de rei? Aquelas capas assim? Bota a capa aqui. Um manto de justiça. Porque você é justo? Não. Porque Ele é justo e Ele coloca sobre você. Porque a justiça dele está sobre você. Porque você merece? Não. Porque Ele pagou um preço na cruz do Calvário. Ele não era pecador, Ele se fez pecado para que eu, pecador, agora fosse justificado. Amém? E fora isso, né? A mente aqui, ó. Regozija a minha mente, né? Regozija a minha mente, minha alma. Entenda quem você é. Se veja como o Pai te vê. Veja Cristo em você. Veja e creia, você é cheio do Espírito Santo. Viva o novo de Deus sobre ti. E tua vida mudará. Porque como nos vemos, assim somos. E eu quero convidar você a fazer essa declaração de fé, crendo. Amém? Pai, quero te agradecer. Porque hoje sei quem sou em Cristo. E creio em tudo que Cristo conquistou, alcançou por mim. E é sobre isto que coloco minha fé, na obra concluída de Cristo. Pai, obrigada, que tu me vestiste com a tua salvação e me cobriste com a tua justiça. Declaro que sou abençoado, favorecido, amado por ti. Amém e amém. Glória a Deus. Nesse momento eu quero passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. Obrigada. Nós vamos estar passando para esse momento que é tão especial. Que é o momento que a gente faz em memória dele. O que ele fez naquela cruz. O que ele alcançou naquela cruz. O que ele conquistou. A obra concluída dele. O que Cristo fez. A Santa Ceia não fala ao nosso respeito. Nós temos que entender que a última ceia de Jesus, a primeira na nova aliança, vamos falar assim, né? A última de Jesus. Porque ele disse, essa é a minha última ceia e eu só vou comer de novo um dia, junto de vocês, né? E esse dia ainda não chegou. Então, quando Jesus ele faz aquela ceia, ele deu a ceia para todos. Ele partiu o pão para todos. Ele deu do suco de uva para todos. E ali estava Judas. Judas que em poucos minutos iria trair ele.
Muitas vezes, irmãos, isso a religião também nos fez. Limitar, impedir e dizer quem pode e quem não pode fazer parte da ceia. Só que quem conquistou essa ceia não foi nenhuma placa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Foi Cristo. E tomando o pão, ele parte o pão e ele apresenta ao Pai e ele agradece aquele pão. E ele diz, e ele declara: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Depois de ter comido o pão, diz a palavra que ele toma o cálice e ele dá graças e ele declara: este é o meu sangue, é a nova aliança que faço convosco. Em nenhum momento Jesus disse: agora vou parar e vamos confessar cada um o seu pecado. Não, porque Ele era o remidor do pecado. Ele estava declarando: eu estou dando o meu corpo e o meu sangue. Eu vou pagar o que for preciso para que você seja livre de toda a culpa, de toda a acusação, de todo o peso, de todo o pecado, de toda a natureza do pecado que ainda habitava neles. Quando eu e você nós fizemos parte da ceia, crendo nessa nova aliança, que junto dela veio a graça, veio o favor de Deus sobre as nossas vidas. Foi Ele que preparou a mesa. Não somos nós que podemos limitar quem pode sentar na mesa, quem pode participar. Mas pastor, eu tenho muito pecado. Eu quero dizer para você, então toma, coma e beba e creia que esse sacrifício ele é completo e ele tem poder para te salvar. Creia nisso. Quando fazemos crendo nisso, hoje, queridos, eu só agradeço que eu já sou perdoada. Eu olho para o pão, eu olho para o sangue aqui, o suco, e eu agradeço, eu sou perdoada. Obrigado, Jesus, eu sou perdoada. Eu não fiz nada para merecer, mas tu me perdoasse. Por isso eu quero convidar você, vamos orar e consagrar os elementos da ceia. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelos elementos da ceia. Aqui está a partícula de pão, aqui está o suco. Nós queremos entregar diante da tua presença, Senhor, consagrar a ti, dizer muito obrigado, porque sabemos que aqui simbolicamente está o teu corpo e o teu sangue, que foi dado em favor de nós, que foi dado em favor para que nós pudéssemos ser remidos, justificados, santificados, oh Deus, perdoados, libertos da condenação eterna. Hoje nós podemos declarar que através do teu corpo e do teu sangue, Senhor, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos favorecidos, nós somos abençoados, nós somos amados, e obrigado por isso, Senhor. Cremos sobre todo aquele que se encontra enfermo, sobre todo aquele que se encontra com dor. Cremos, assim como diz a tua palavra, que no teu corpo tu levasse as nossas transgressões, e através do teu corpo tu foste ferido, tu foste pisoteado, tu foste massacrado, tu foste esmagado, para que nós pudéssemos ser sarados nas nossas feridas, nas nossas enfermidades. E é nisso que nós cremos, nós somos curados. Nós somos curados através do teu corpo e através do teu sangue. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus.
Amém. Coma do pão e beba do cálice crendo. Glória a Deus. Eu vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada. Cante mais uma vez, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, haverá, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. De novo, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe. A gente se encontra terça-feira. Tchauzinho!